tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Então vamos voltarmos primeiro para a pessoa que está à nossa direita. Vamos cerrar fileiras e tocar na pessoa que está à nossa direita. A pessoa fica amedrontada. E se eu falei alguma coisa assim, ofendendo o Espírito Santo, eu não tenho mais perdão. O sentido não é este. Inclusive vocês podem ver uma nota e aqui remete lá ao Evangelho de São Mateus, onde está muito bem explicado o que Jesus chamou pecado contra o Espírito Santo ou blasfemar contra o Espírito Santo. Era aquela situação dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, que estavam vendo o que Jesus estava falando e fazendo e não acreditavam. Não queriam acreditar. Estava ali diante deles. Eu diria diante do nariz deles. Mas eles não queriam acreditar. A luz estava nos olhos deles. Mas eles se recusavam a ver a luz. Quem estava aqui nos dias anteriores viu, nós lemos o Evangelho, em que eles diziam a Jesus que os milagres que ele estava fazendo era por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Quer dizer, eles estavam totalmente opacos, rejeitando a luz, estavam vendo os milagres de Jesus. Como Jesus disse, se vocês não quiserem acreditar em mim, não acreditem. Se quiserem não acreditar na minha palavra, não acreditem, mas acreditem ao menos nos fatos, nos acontecimentos que vocês estão vendo. Os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os mortos são ressuscitados. Acreditem pelo menos nos fatos, mas eles não queriam acreditar. Eles diziam que Jesus curava pelo poder do demônio, que Jesus expulsava os demônios pelo poder do demônio. Então Jesus disse, então não adianta. Até se vocês me ofendessem a mim e falassem de mim, ainda teriam perdão, mas vocês estão se opondo ao Espírito Santo. Estão se fechando. Então não tem como perdoar. Não tem até quando? Até quando a pessoa continuar resistindo ao Espírito Santo. Na hora que a pessoa deixa de resistir, não está resistindo mais, então não está pecando mais contra o Espírito Santo. É isso que quer dizer, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, no sentido de que o pecado contra o Espírito Santo é uma resistência à luz que está aí. Na hora que a pessoa deixou de resistir, graças a Deus, já saiu fora dessa situação. Então é isso que está falado aí nesse versículo, que em geral causa medo às pessoas. Feito esse parênteses, eu posso voltar àquilo que é o mais importante nesta leitura. Nós vimos a primeira leitura e já falamos sobre ela hoje cedo, e ela então dá toda a força para nós agora falarmos desse Evangelho, em que Jesus diz, todo aquele que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E o versículo 11, quando vos levarem às sinagogas, perante os magistrados, as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. E eu me sinto, irmãos, conduzido a dizer a vocês, com toda a simplicidade, mas em testemunho diante do Senhor, que por bondade, só por bondade, o Senhor me foi conduzindo, foi levando a minha vida por um caminho de fé. Aquilo de que eu lhes falei hoje cedo é resultado de todo um caminho que o Senhor foi fazendo pouco a pouco comigo. Assim como Ele pegou Abraão e formou Abraão. Claro, eu não cheguei àquele ponto de Abraão, mas eu sei e devo testemunhar que o Senhor foi agindo na minha vida, me formando na fé. Eu posso dizer, para a glória de Deus, aprendi muito. Eu posso dizer, eu sou um homem de fé. Sou um homem de fé. Aprendi com o Senhor. Mas dizendo isso, eu não estou me exaltando, pelo contrário, todos nós somos raça de Abraão e precisamos ser assim. Eu não sou uma exceção, eu sou a regra. Todos nós precisamos ser assim. E a maior dor que eu tenho no coração é ver que os meus irmãos católicos, os meus irmãos da igreja, os meus irmãos participantes, os meus irmãos às vezes religiosos, religiosas, padres, não têm essa fé.
que não é uma obrigação sobre nós, mas que é a grande graça, podermos viver na dimensão da fé, na dimensão do sobrenatural, na dimensão do poder de Deus, porque nós, filhos de Deus, fomos feitos para viver na dimensão de Deus, na dimensão do sobrenatural, na dimensão do extraordinário de Deus, e não para viver simplesmente na dimensão chã dos homens. Me dá dó no coração quando eu vejo, inclusive, que irmãos meus, padres, religiosos, até insistem para eles viverem ao rés do chão e levando os seus irmãos leigos a que vivam no rés do chão. Não, nós não fomos feitos para viver como galinhas ciscando no chão. Nós viemos da terra, nós somos gente, nós estamos com os pés firmes no chão, mas com a cabeça e com o coração voltados para o Senhor. Nós não somos galinhas, nós somos águias e temos asas de águia. Recebemos esta natureza e esse coração de águia no nosso batismo e não podemos negar, nós somos filhos de Deus e é a palavra de Deus que atesta que nós somos filhos de Deus. E podemos e devemos agir como filhos de Deus e, portanto, abrindo as nossas asas e voando como águias e não ficando ciscando no chão como galinhas, esgravatando e comendo as sujeiras do chão, enquanto o que está nos preparado está lá nas alturas dos montes, onde o Senhor está preparando para nós aquilo que Ele tem, para que vivamos como filhos. Percebem? É uma dor no coração. E eu posso testemunhar pela graça de Deus que o Senhor foi colocando impulso no meu coração para que isso que Ele tem me revelado, que Ele tem me mostrado, eu leve também aos meus irmãos. Graças a Deus eu posso dizer por essa palavra, eu não fechei a boca. Eu não deixei de testemunhar. Com muita simplicidade eu digo a Jesus, agora Jesus, quando eu me achegar a Ti, quando eu me aproximar de Ti, no dia em que eu estiver face a face, como vai ser bom, Jesus, eu estar face a face contigo, eu vou poder dizer de cara lavada, porque eu fui íntimo seu. Eu quis ser íntimo seu, eu quis viver na verdade com você, eu não te escondi nada, eu vou poder dizer, Jesus, graças a Deus, graças ao Pai, graças ao Espírito Santo e graças a você, Jesus. Eu não me fechei, eu não te neguei. Pelo contrário, eu te confessei diante dos homens, eu te exaltei diante dos homens, eu te mostrei diante dos homens, eu te fiz conhecido diante dos meus irmãos. Jesus, eu gastei as minhas energias, eu gastei o meu tempo. Eu fiquei até sem voz, Jesus. Eu fiquei até com a cabeça como que fundida. Eu dei de mim, Jesus, você sabe. Você sabe. Jesus, eu cheguei a ficar tuberculoso. Você se lembra disso? Por amor de você. Talvez eu exagerei, Jesus, mas era o ardor em querer te anunciar aos jovens. Pela graça de Deus eu vou poder dizer isso ao Senhor. Eu tenho a certeza que eu vou receber do Senhor essa palavra. E a Jonas, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco. Claro que você fez foi muito pouco, mas você foi fiel no pouco, então entra no gozo do seu Senhor. E gente, eu sei que eu vou poder dar aquele abraço no Senhor. E vou poder receber aquele abraço do Senhor que vai durar uma eternidade. Eu não vou querer sair dos braços do Senhor. Mas esse encontro, esse defronte com o Senhor, o poder dizer isso ao Senhor, eu não quero só para mim, eu quero para você também. E você pode ter isso. Eu não sou a exceção. Repito, graças a Deus, eu sou a regra. E tenho que ser a regra. Tenho que ter muitos irmãos ao meu lado. Eu vou ficar contente quando eu olhar e ver os meus irmãos. Quando eu ver esse negão aqui, abraçando o Senhor e dizendo, Senhor, eu aprendi lá com o padre, aprendi. Né? Eu fui fiel no pouco. Mas ele vai dizer, não, mas agora eu te constituo muito bem, negão. Vem para o abraço do teu Senhor. E eu vou ver aquele abraço que o Senhor vai dar no meu gênio, assim, durar uma eternidade. Eu vou querer que dure mais uma eternidade ainda. E como Ele, cada um de vocês, cada um de vocês, cada um de vocês. Eu quero olhar no olho de cada um e dizer, cada um de vocês, cada um de vocês. Eu quero ver cada um de vocês abraçando o Senhor assim, desse jeito. Daí sim eu vou ficar contente. E se eu não vir milhares e milhares de irmãos e irmãs meus, eu não vou ficar contente. Eu digo para o Senhor, o meu céu não vai ser bom se eu não tiver
uma multidão de irmãos meus que vão ter a mesma coisa que o Senhor me dá. Percebe? E é nessa dimensão de fé que o Senhor quer que nós vivamos. Eu posso dizer a vocês com muita simplicidade, a minha caminhada foi uma caminhada de fé. Eu vi as coisas que não existiam existirem. Eu vi as coisas que estavam no nada surgirem para a glória do Senhor. Eu só pego agora ultimamente as últimas coisas. Vocês se recordam o que aconteceu com o Murilo no ano passado, quando eu vim para cá? O Murilo estava assim, na pior situação dele. E eu vi aquele filho meu morto. Humanamente não tinha condições. Eu sei que o Brasil inteiro rezou por ele. As minhas irmãs até acharam que eu estava iludido. E uma noite conversaram comigo sobre isso, achando que eu estava iludido, porque eu acreditava tanto que Deus iria levantá-lo. Mas eu disse a elas com toda a franqueza: não é que eu esteja iludido. Na verdade, com os meus olhos eu vejo que ele não tem condições. Humanamente, ele não tem condições. Mas eu não posso negar. O Senhor coloca no meu coração que Ele vai levantá-lo, que Ele vai devolver-lhe a vida e a saúde. E graças a Deus lá está o Murilo. Porque antes, graças a Deus, eu tinha experimentado muito o poder do Senhor em coisas materiais. Na rádio que nós temos, na aparelhagem que nós temos, no terreno que nós temos, nas casas que nós fomos construindo. A primeira casa de encontros, com um enorme sacrifício, sem condições, mas que está lá. E depois todo o restante que foi indo pouco a pouco, tudo resultado daquilo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Eu pude vendo essas coisas materiais, mas eu não tinha experiência ainda de algo com pessoas, que eu pudesse ver o Senhor pegar e levantar. Foi muito doloroso, muito doloroso. Mas o Senhor escolheu justamente um filho meu, um filho querido. Eu posso dizer a vocês, um filho muito querido. Quem conheceu o Murilo, né, gostou muito dele, por ele ser o que é, mas para mim era especial. Alguns não sabem o que aconteceu com ele? Eu conto já então. Porque o Murilo estava comigo desde jovenzinho. Depois veio para a comunidade e foi para o seminário e foi estudar teologia. Estava no 3º ano de teologia. E eu estava já contando o tempo. Agora então, no final deste ano, de 88, quando eu completava 25 anos de padre, de sacerdócio, o Murilo terminava também a teologia, né? E eu já sonhava com a ordenação do Murilo junto com os meus 25 anos. Mas não era por essa ilusão, não, porque eu vi, eu fui formando o Murilo. Até no jeito de falar, o Murilo é um outro padre Joninhas. Assim, bem grande. Mas ele aprendeu bem, um bom discípulo, graças a Deus. Graças a Deus, muito amado, muito querido, muito mais amável do que eu. É mesmo, é real, é da índole dele. O Murilo é carinhoso. Ao mesmo tempo ele é convincente, ele é forte na fé. Frágil, muito frágil, mas muito forte na fé. É um filho muito querido. E no ano passado, justamente depois do congresso de Aparecida, uma semana depois, acabou o congresso num sábado. Na semana seguinte, eles estavam em Sorocaba para um aprofundamento como esse. Era o mesmo número, umas 300 pessoas que estavam lá. Então fizeram todo o dia de sábado, foi um dia assim lindo. Quando terminou, por esse horário, como nós estamos terminando hoje aqui, 6 horas terminou, 6h30 estavam saindo com os carros. Ainda não era horário de verão, era mês de agosto, mês de julho, aliás, 16 de julho. Na estrada que ia entre a casa de retiros e onde eles iam ficar, naquela casa de família, aconteceu um acidente. Um carro que vinha do outro lado, veio da outra pista para a direção deles e entrou de frente
neles. O Pedro, inclusive, que estava ao lado dele, foi jogado pelo vidro afora, tal a violência da batida. E o Murilo, que estava no volante, então ficou totalmente imprensado. Quebrou-se todo. Não tinha o que não tivesse quebrado no Murilo. Mas apesar de tudo aquilo que foi quebrado nele, quando eu cheguei lá, no dia seguinte, porque nós só soubemos de noite, não tinha mais como chegar lá. Então no dia seguinte, de manhã cedinho, saímos. Quando eu cheguei lá, bem de manhã cedo, para minha alegria, o Murilo todo quebrado, nem podia se mexer, nem era uma cama, era uma maca que ele estava. Mas ele conversou comigo, contou o que tinha acontecido, estava lúcido. Eu dei graças a Deus, ele está vivo, está lúcido, não aconteceu nada, está quebrado, isso se conserta. E fui atender o Pedro, que estava pior do que o Murilo. E naquela tardinha, já passar para a noite, a coisa inverteu. E o Murilo, que tinha estado bem até então, teve uma embolia cerebral e entrou em coma profundo. E foram 30 dias de coma depois daquilo. Saiu do hospital onde estava, foi para o Hospital Beneficência Portuguesa e tal, excelentes especialistas para cuidar dele, mas quando chegou a embolia, não tem por onde, 30 dias em coma. E mais do que isso, depois os médicos foram muito sinceros, as enfermeiras, que foram assim, tão fraternas. Daí que eu vi como, graças a Deus, a renovação está infiltrada, né? O que havia de gente da renovação dentro da Beneficência Portuguesa, naquela hora de dor, todo mundo apareceu, né? E cuidaram dele assim com muita fraternidade. E o Senhor o levantou. Os meus sonhos caíram. O Murilo está lá ainda todo muito quebrado, já muito bem de cabeça agora, melhorou bastante das quebraduras, mas está ainda quebrado e com isso atrasou. Está ainda terminando as matérias do 3º ano. O meu sonho caiu. Mas isso não é o importante. O importante é que eu vi o meu filho muito querido, como era Isaac para Abraão, eu vi morto. E o Senhor me devolveu vivo, ressuscitado. Então eu pude ver, não apenas as maravilhas do Senhor no material, mas eu vi também nas vidas. Eu vi aquilo que aconteceu com o Murilo, para eu poder crescer na fé. Eu me perguntava ao Senhor, Senhor, por que tanto sofrimento? O ano passado foi um ano terrível de sofrimento. Muitas pessoas da comunidade tiveram seus parentes, pai, mãe, doentes, alguns à porta da morte. A todos eles o Senhor atendeu, mas foi um ano de muito sofrimento. E também sofrimento nosso. Eu perguntei, por que tanto sofrimento? Eu nem imaginava o que estava por acontecer. Esse ano aconteceu algo que só o Senhor podia fazer. Nós que estávamos saindo da rádio, naquela situação de um transmissor único que nós tínhamos, que foi queimado, incendiado. Mas pela graça de Deus, aí houve um outro milagre, né? Com a ajuda do povo. E povo simples, povo de poucos recursos. Nós não apenas substituímos aquele transmissor, que para nós custou caríssimo, mas substituímos aquele. Mas colocamos depois um segundo, um terceiro, um quarto transmissor, e todos eles de grande potência, cada um deles de 10 kW. E hoje, graças a Deus, as ondas da rádio cobrem o Brasil inteiro. Como eu disse a vocês, aqui em Caxias do Sul, em onda tropical de 60 metros, em onda curta de 31 metros, se ouve a rádio, se pode ouvir a rádio. Claro, precisa ter um rádio que pegue onda ou tropical de 60 ou curta de 31. Mas eu ouvi aqui em Caxias, e não somente aqui. Interessante que as ondas da rádio são mais bem ouvidas para o norte do que aqui para o sul. Então a Bahia e Goiás e subindo para o nordeste estão uma beleza. Minas Gerais nem se fala, sendo varrida pelas ondas da rádio. Uma multidão de pessoas de longe, gente que nem igreja tem, gente que nem tem padre, né, mas que está sendo evangelizada através das ondas da rádio. Então, depois de toda essa maravilha que só o Senhor podia fazer, eu devo dizer, isto é obra do Senhor. Ele reservava para nós uma surpresa para este ano. Há 2 anos atrás, quando nós entramos para o Sistema Nacional de Rádio Educativa, e
graças a Deus, pudemos contribuir com um bom serviço na Rádio Educativa. Eles começaram a insistir conosco para que nós entrássemos também com televisão educativa. Daí eu, Jonas, fiquei com medo. Eles até insistiram, disseram: não, padre, é possível, vamos lá, vocês entram conosco, nós não podemos lhes dar aparelhagem, mas vocês conseguem. Nós lhes damos o mais difícil, que é o canal de televisão. Vocês vão ter um canal educativo. Vocês começam com um pouquinho, retransmitindo a televisão educativa aqui do Rio de Janeiro. Vocês põem a programação que vocês podem e vão melhorando. Mas o Jonas, tão fraco, teve medo, porque eu sabia o que era a televisão. Se rádio é difícil, muito mais televisão. E depois o nosso pessoal estava aprendendo ainda de rádio como é entrarmos em televisão, tanto nas aparelhagens como se posicionar diante das câmeras e fazerem programas de televisão. Eu via como a coisa era muito difícil, muito dura. E os gastos de televisão são muito altos. E depois também, quem no Brasil estava mexendo com coisas de televisão era o Padre Eduardo. Embora eu aparecesse assim no programa de televisão, mas quem sempre esteve à frente de televisão foi o Padre Eduardo, lá na Associação do Senhor Jesus, em Campinas. Muita gente pensa que é tudo igual, né? Não é. A Canção Nova está ali entre São Paulo e o Rio de Janeiro, né? A 350 quilômetros de distância está Campinas, com a Associação do Senhor Jesus, onde o Padre Eduardo tem todo o trabalho de televisão. Não é a mesma coisa, são obras bem distintas, somos irmãos, tudo da renovação, mas são coisas distintas. Eu nem posso estar todo dia lá com o Padre Eduardo, nem ele está comigo todo dia, porque é uma distância de 350 quilômetros entre um e outro. E eu tinha receio por isso tudo. E fiquei resistindo. 2 anos, gente, de resistência. E eles insistindo conosco. Mas nisso o Senhor foi trabalhando. Assim como o Senhor foi trabalhando em Abraão, Ele foi trabalhando no meu coração, ao ponto que eu não aguentei mais. Disse: o Senhor tem razão. O Senhor é insistente. O Senhor tem razão. A televisão nem vai ser minha, é sua, então faça-se em mim segundo a sua palavra. E nesse ano de 88, no mês de abril, eu tive coragem e fui conversar cara a cara com eles no Rio de Janeiro o que era esse negócio então de uma televisão educativa. Daí eles abriram tudo das possibilidades. Gente, mais uma vez eu suei frio, porque eu via que humanamente era impossível, mas pela graça de Deus era possível. E se era o Senhor que queria, Ele era o Senhor do impossível e poderia fazer o impossível tornar-se possível. Para encurtar a coisa, no dia 7 de junho deste ano, nós estávamos no Rio de Janeiro assinando o convênio para o canal educativo da TV Canção Nova. E agora nós estamos na corrida, porque eles nos deram 180 dias, 6 meses, para colocar o canal de televisão no ar. Se nós assinamos em 7 de junho, é em 7 de dezembro que se encerram os 180 dias, os 6 meses. E hoje que dia que é? 21 de quanto? De outubro. Daqui a pouquinho já é 7 de novembro. E daqui a um mês, 7 de dezembro. Mas nós temos a certeza, no dia 8 de dezembro, se Deus quiser, né, nós estamos inaugurando a TV Canção Nova. Claro, ela vai começar pequenininha como começou com a rádio. Ela vai pegar no início só ali na nossa região. Ela vai começar pequenininha. Claro, vai ser uma população grande. É Cachoeira Paulista, é Lorena, é Guaratinguetá, é Aparecida, é Cruzeiro. São várias cidades que vão ser atingidas, mas só ali na nossa regiãozinha, só do Vale do Paraíba. Mas nós temos a certeza que assim como ela vai começar assim, como a rádio começou, e hoje a rádio pega o Brasil inteiro, são 9 anos apenas, e ela hoje pega o Brasil inteiro. Bem antes de 9 anos, ela estará pegando o Brasil inteiro. Estará entrando também nos lares de vocês. Quanto à programação, nós vamos começar agora com pouca coisa, mas que para nós, e todo mundo que entende de televisão, diz para nós, é uma loucura. Nós vamos começar com 2 horas de programação diária. Vamos começar das 7 às 8, das 19 às 20 horas.
E das 20h30 às 21h30, nós vamos concorrer com as duas novelas. Nós vamos concorrer com a novela das 7 e vamos concorrer com a novela das 8h30. Isso é obra do Senhor e só pode ser obra do Senhor. E o bonito é o seguinte, eu vou lhes contar. Deus abriu tanto as portas que o padre Diego Raramilho, que é o encarregado de Lumen para a América Latina, lá em Bogotá, quando esteve no Congresso de Aparecida, esteve lá em casa e foi ver, conhecer a rádio, e daí ficou sabendo da televisão e disse, olha, nós vamos ajudar vocês. E nós ficamos assim cheios de esperança. Agora no mês de setembro houve o Congresso de Lumen 2000, lá em Bogotá, que é justamente essa fraternidade para os que trabalham nos meios de comunicação, evangelizando. Estive lá e realmente eles mostraram assim, muita boa vontade em nos ajudar. Tanto assim que o senhor, que é de Bogotá, mas está em Miami, uma semana depois do congresso veio ao Brasil. Fez uma viagem de lá, ele não foi do Rio Grande até a minha casa, não. Ele veio lá de Miami, nos Estados Unidos, até a minha casa. Pegou um avião lá e veio na minha casa para discutir conosco a respeito da aparelhagem para a televisão. E fizemos estudos e mais estudos da aparelhagem. Eu vi que era uma aparelhagem ótima, mas muito cara. Daí combinamos, vamos abaixar isso aqui, vamos fazer uma aparelhagem mais simples, mas que dê para fazer. Então ele diminuiu tudo que podia diminuir, para que ficasse apenas o indispensável. E então combinamos uma aparelhagem média, embora só indispensável, mas ficava também muito caro, e tudo em dólares. Mas combinamos, vamos enfrentar isso. Ele voltou lá para Miami, disposto a começar a comprar a aparelhagem. Não passou uma semana, na sexta-feira chegou uma carta da Holanda, em que eles disseram, infelizmente nós não podemos ajudar vocês, porque já ajudamos muito ao padre Eduardo em Campinas, está na mesma nação, é o Brasil, então nós não podemos ajudar vocês. Nos desculpem, nos perdoem, mas nós não podemos ajudar. Vocês calculam como o coração bateu. Mas graças a Deus eu não caí, eu entendi a posição deles. Eles nem são capazes de imaginar que o Brasil é tão grande. Para eles o Brasil é como a Holanda. E naquela hora eu senti, o Senhor quer que nós comecemos pobres, como começamos com a rádio. Daí eu decidi antes no meu coração, depois chamei os jovens que estavam mais ligados comigo na questão da televisão e falei a eles, nós vamos começar sem nada dessa aparelhagem. Vamos começar com a aparelhagem mais simples, com maquininhas como essas que estão aí. Tá vendo essa maquininha pequenininha, desse tamanho assim? Vamos começar com maquininhas desse jeito, no sistema VHS. Bem simplesinho. Claro que custa caro, mas não é tão caro como aquelas outras. E vamos começar. E os jovens ficaram entusiasmados. E vamos começar desse jeito, com aquilo que temos. Vamos comprar mais uma câmera. Para comprar mais uma câmera foi suado. Nós compramos 2 câmeras, 2 VTs e tal. E a gente foi uma beleza. Em primeiro lugar, todos os nossos jovens se dispuseram, vieram para diante das câmeras para treinar, para ver quem tinha mais jeito, quem tinha mais possibilidade diante do vídeo. Já fizemos uma seleção e já começamos a bolar programas. E eu digo para vocês, está ficando uma belezinha os programas. Gente que a gente não imaginava, como fotografa bem, como tem realmente jeito para a televisão, como tem, como se diz isso, como são fotogênicos, né? Os meus jovens são lindos, todos eles. E mais do que isso, como transmitem, como tem alma, como tem coração. Claro, por enquanto foram apenas ensaios, tentativas de programas para ver. Agora já decidimos qual vai ser a programação, já decidimos. Eu saí de lá, vim para cá e eles continuaram trabalhando. É uma beleza, enquanto tem uma turma, uma equipe que trabalha e com as máquinas, estão aprendendo. Claro, nós saímos, tem 2 estudando em Roma, tem 3 estudando em Bogotá, fazendo estágio.
Já saiu gente para fazer estágio na FUNTV no Rio de Janeiro. A gente foi fazer estágio em Belo Horizonte com os salesianos para poderem se aperfeiçoar. Mas estão todos eles já entrando a mexer com as máquinas todas, com as câmeras e com os VTs e com a edição, com tudo mais. É uma beleza ver a garra que aqueles jovens têm, iluminação e tudo. É uma trabalheira, porque a rádio continua, os trabalhos continuam e a televisão entrou com algo mais ainda. E o restante também, que trabalha na rádio, que trabalha nos escritórios, né, estão se dispondo a preparar programas e se posicionar diante das câmeras, né, para fazer programa disso, programa daquilo. Estamos gravando e depois nós mesmos discutimos, nos criticamos. Isso está certo, isso não está, isso dá, isso não dá. Gente, está uma beleza, uma aventura. Eu tenho a certeza, claro, vamos começar com muita simplicidade, com muita humildade, mas vamos levar muita unção pelo ar. Nós vamos entrar nos lares, a começar lá do Vale do Paraíba, levando uma programação sadia, saudável, cristã, gostosa, animada, divertida, até programa humorístico vamos ter, de humor cristão. Até já bolamos na pracinha da igreja. Porque na pracinha da igreja aparece tudo que é tipo, né? Então, rindo, nós vamos corrigir os costumes. As coisas erradas que acontecem até nas nossas paróquias. As fofoqueiras da paróquia, etc. Rindo, na brincadeira, nós vamos corrigir, né? E vamos começar a ensinar, até bater o padre. Não vou ser eu, não. Aqueles padres gordões e tal, bonachão e tudo mais, muito divertido, mas que naquele jeitão dele vai ensinando as coisas. Perceberam como é que é a jogada? Vamos ter programas assim, e nós vamos entrar nos nossos lares para atingir as crianças, e programa infantil também, e programa para jovens também, e programa regional de música sertaneja. O nosso sertanejo lá, quando pegar o Brasil inteiro, vai ter que ter música gauchesca também. Por enquanto é o nosso sertanejo de lá. Então, vamos chegar lá. E vocês gostam do nosso sertanejo também aqui. Então, vamos ter um pouco de cada coisa, mas todas as noites nós estaremos entrando nos lares, nas casas, para levar uma programação, né, sadia, saudável, que fale das coisas de Deus, que eduque o povo e que deixe de estar deseducando como as nossas televisões estarão. Eu tenho a certeza que muita gente, às 7 horas, em vez de pegar a novela, vai pegar a TV Canção Nova. Nós só não vamos concorrer ainda com o Jornal Nacional. Das 8 às 8h30 nós voltamos a retransmitir a FUNTV, porque o nosso jornal vai ser somente às 9h30 com a FUNTV, né? Mas para não concorrer com o Jornal Nacional, né, vamos permitir que as pessoas às 8 horas virem para a Globo e vejam o Jornal Nacional. Você tem a certeza que muita gente, acabado o Jornal Nacional, vai virar para o nosso canal 35 de UHF e vai pegar a Canção Nova para pegar, em vez daquela novela terrível que está tendo, e uma novela que uma pior do que a outra, para pegar os programas que nós vamos ter todas as noites, das 8h30 até as 9h30. Depois nós vamos aumentar. De 2 horas irão para 3, irão para 4, irão para 5. Quando nós formos uma emissora, nós vamos começar a ter retransmissoras. Eu digo a vocês, eu estava lá em Bogotá, e meu coração estava assim pesado, dizendo: Senhor, mas nós vamos começar com tudo isso? Como é que nós vamos atingir o Brasil? Se nós nem conseguimos uma emissora, como é que nós vamos, através de satélites e retransmissoras, atingir o Brasil? Isso eu estava assim, antes de deitar. Um daqueles sonhos que são tão claros que você vê que não é sonho, mas é o Senhor te falando. O Senhor me falou clarinho, clarinho, clarinho: Jonas, não se preocupe. Não vai ser com a tecnologia que você conhece aqui, não. Vai ser com uma tecnologia totalmente nova, diferente, que já está aí, que você não conhece. Então, nessa nova tecnologia vai ser fácil. E que os grandes não vão conseguir, vocês vão conseguir rapidamente. Eles estão com esses meios. Eu darei a vocês outros meios que já estão aí. Mas aquilo que eu coloco no seu coração vai acontecer. Gente, assim como era impossível para Abraão ter um filho na idade dele, e como era impossível que Sara, já estéril e idosa como estava ali, desse um filho, mas ele acreditou. Eu acredito. Eu não sei qual é essa tecnologia da qual o Senhor fala, mas eu sei que Ele tem.
E se ele teve tecnologia para fazer um Isaac no ventre de uma mulher já idosa e estéril, ele tem tecnologia muito mais fácil para colocar essa televisão no Brasil inteiro. Eu creio que em bem menos de 9 anos nós estaremos levando essa programação não somente aos lares lá da nossa região, mas também aos lares de vocês aqui no Sul. Muito obrigado. E assim como muita gente naquele tempo acreditou na rádio e ajudou-nos e entrou como sócio junto conosco e cooperou por uma rádio que eles não ouviam e que pensavam, um dia eu vou ouvir, e se eu não ouvir não faz mal, outros vão ouvir e vão ser evangelizados. A mesma coisa, eu estou pedindo a você, entre conosco nessa aventura, associe-se conosco, porque o primeiro beneficiado vai ser você. Uma televisão cristã vai entrar no seu lar, vai entrar na sua casa. E se você não receber na sua casa, você vai ter a alegria de muita gente que precisa receber uma televisão desse tipo, educando os seus filhos e não deseducando a família, como está acontecendo. Eu sei que isso é obra do Senhor, unicamente obra do Senhor, e eu louvo a Deus por causa disso. Eu sei que muitas outras coisas Ele fez, mas esta é a última que Ele nos aprontou. Ele é subversivo, né? Agora eu só posso dizer, assim seja, Senhor. Faça-se em mim segundo a Tua palavra. Por isso que talvez no ano que vem vai ser mais difícil estar aqui, porque eu vou entrar para o estúdio e naqueles começos eu vou ficar no estúdio de televisão quase que 18 horas por dia, até que a gente consiga deslanchar e todos os jovens aprenderem bem. Mas eu tenho a certeza, se vocês não me virem assim, face a face como agora, vocês vão me ver e ver os nossos jovens pelos videocassetes que nós vamos espalhar por esse Brasil. E vai acontecer a mesma coisa. Assim como antigamente, onde a rádio não chegava, chegavam os cassetes, e muitos de vocês, graças a Deus, foram tocados e atingidos pelos cassetes. Eu tenho a certeza que a partir do ano que vem, os que não pegarem ainda a TV Canção Nova vão receber videocassetes de palestras e de testemunhos e de tantas outras coisas lindas, de programa de catequese para as crianças, de programas bíblicos, né? Vocês vão receber isso. E onde a televisão não chegar ainda, chegarão os videocassetes, até que depois chegue a televisão também, para a glória do Senhor. Uma canção de amor está no ar. Canção nova. Canção nova. Agora nós entramos no seu vídeo para rezarmos. E nós começamos com a saudação de Isabel a Maria. Bendita és tu que acreditaste. Neste dia que nós entramos na sua casa pelo vídeo para rezarmos, nós vamos falar com você ao Padre Jonas. Bendito és tu, Padre Jonas, que acreditaste na promessa do Senhor, porque hoje é o aniversário do Padre Jonas. Que bom seria se nós pudéssemos cantar parabéns. Já cantamos o dia inteiro, mas nesse momento nós rezamos e dizemos: bendito Padre Jonas, és porque acreditaste na promessa do Senhor para a sua vida. Muito obrigado. É surpresa também isso, mais uma surpresa no dia de hoje. E nós queremos mesmo agradecer já em oração ao Senhor por tudo aquilo que é a sua vida para nós, para o Vale do Paraíba. Eu quero pessoalmente agradecer. Eu tenho certeza que você, nesse momento, agradece ao Padre Jonas, olhando para ele, por tudo aquilo que ele tem sido para a sua vida espiritual, para essa vida nova que o próprio Espírito tem realizado em você. Eu só posso ficar agradecido porque quanta festa, né? No dia 8, 25 anos de padre,
inauguração da TV Canção Nova, que agora está no celular. Agora hoje, meu aniversário, aniversário mesmo. Nem preciso esconder, eu completo hoje 53 anos. Eu nasci em 36 e como já contei aqui, ainda no ventre da minha mãe eu fui consagrado a Deus ao tipo de João Batista. Foi mesmo. Não é? Eu estava assim, num parto difícil, o menino não queria vir, e várias tentativas, o médico já estava ali, mas o menino não vinha. Daí mamãe estava no quarto e na sala ao lado estavam conversando e um rapaz, que tinha o sobrenome de Bosco, começou a contar que havia um santo com o nome dele. Todo mundo gozou, né? Mas que é isso e tal. Daí ele explicou, não. E ele foi canonizado agora, em 34, é um santo recente na igreja. E foi contando que São João Bosco cuidava da juventude, e mamãe escutando tudo aquilo. E naquelas dores de parto, o que ela fez foi isso. Me consagrou a Deus pelas mãos de São João Bosco. Passou um tempinho e o menino veio. Quer dizer, o santo já começou a interceder. A cuidar dele. Exatamente. E interessante, mamãe nunca me contou isso, a não ser nas vésperas da ordenação. Quando eu era menininho, já estávamos em São Paulo, mamãe ia sempre à clínica levar o meu irmão José Carlos, e eu ia junto e passávamos por uma igreja, o Santuário do Coração de Jesus. E ela via sempre lá uma estátua bonita, grande, de um santo vestido de batina. Ela era curiosa quem era aquele santo, até que um dia ela perguntou ao sacristão. E o sacristão respondeu que era São João Bosco. Daí ela uniu as coisas. Então ela passava sempre naquela igreja e novamente me consagrava a Deus nas mãos de São João Bosco. Eu nem podia imaginar, mamãe não me contou isso, nem foi por ela, por outros caminhos, eu acabei indo para aquele colégio. Foi ali que eu comecei a fazer artes gráficas, e porque a minha família era muito pobre, eu pude estudar, né? E daí fui encaminhado para o seminário, e nas vésperas da minha ordenação é que mamãe me contou isso. Ele disse, eu não contei antes, para que isso não induzisse você, e você acabasse indo para a vocação sacerdotal, indo para o seminário, indo com os salesianos por causa disso. E por causa da mãe, porque a mãe queria, Exato. Né? Mas ela guardou esse segredo. Quando ela tinha certeza, eu já estava nas vésperas da minha ordenação, daí ela contou. Eu sou muito agradecido a Deus, porque eu já fui consagrado a Deus ainda no ventre da minha mãe. E veja só, Padre Jonas, se cumpriu também na Dona Josefa, sua mãe, Sim. a palavra de Deus. Sim. Como Maria, ela guardava todas as coisas no seu coração. No seu coração. Para que o Filho viesse à vida e para que nele se cumprisse as promessas de Deus, como João Batista no seio de Isabel. Sim. Talvez fosse um pouco de ousadia da minha parte, mas eu sinto, a minha missão está ligada à missão de João Batista. Claro, não é a mesma missão de João Batista, porque João foi João, mas a minha missão é ligada à missão de João Batista, de preparar os caminhos do Senhor. Por um lado, preparar os corações das pessoas para receberem Jesus. Preparar os caminhos para que Jesus possa chegar. E o mais difícil, Lu, é isso, preparar os caminhos. Você tem acompanhado esse trabalho? Quantas dificuldades, quantas pedras para serem tiradas, para conseguir tirar todo esse entulho e poder preparar o coração da pessoa. E ao mesmo tempo, fazer com que Jesus chegue até a pessoa. Um duplo trabalho, de preparar a pessoa e de levar Jesus à pessoa. Foi isso que João fez, né? Graças a Deus, é também a minha missão, é também a minha vida. E sabe o que eu queria propor aqui, Eugênio, nesse momento? Mais do que nós ficarmos falando, eu queria, se o Eugênio concorda, que o Senhor desse um presente a nós que estamos aqui e aqueles que estão sintonizados conosco, você que está conosco pelo vídeo, desse o presente, Padre Jonas, de fazer um tempo de oração por nós. Sim. Não sei, conforme o próprio Deus for lhe inspirando, pelas nossas casas, pela nossa família, por nós mesmos, pelos desígnios de Deus em nós, dê esse presente. Não sei, hoje nós queremos presentear o Senhor assim. Dando a chance. Do Senhor dar para nós esse presente espiritual. É igual o Natal, né?
Jesus que faz aniversário e quem ganha presente somos nós. Que tal o senhor fazer a mesma coisa com a gente? Tudo bem. E podemos dizer aos telespectadores, é improviso mesmo, né? Nós não tínhamos combinado nada disso, mas louvado seja Deus. E com muita simplicidade eu começo dizendo, Senhor, muito obrigado por tanta gente que colocaste na minha vida. Obrigado por esses que estão aqui agora. Muito obrigado por todos os membros da Canção Nova. A minha família espiritual, mas que não é apenas espiritual, a minha família, que vem como continuação da minha família de sangue. Muito obrigado pela Canção Nova. Eu agradeço muito, Senhor, porque não me quiseste sozinho. Me quiseste eu e esses que colocaste junto comigo. Muito obrigado porque eu sei, o Senhor quis assim porque a obra é grande e eu sou muito pequeno. Então o Senhor me quis ao lado de muita gente, o Senhor me quis à frente de uma companhia de pesca. E esses que vivem comigo são os operários, são os pescadores. Eu agora, Senhor, sem conseguir dizer os nomes, eu quero agradecer por cada um deles na minha vida. Todos eles foram criados por Ti para isso. Cada um deles foi chamado por Ti, trazido por Ti à Canção Nova. E cada um deles agora é conduzido por Ti para trabalharmos juntos, para realizar a Tua obra. E eu agradeço muito, Senhor, por aqueles que me deste. Eu agradeço muito, Senhor, no dia de hoje, por tanta gente que passou pela minha vida. Quantas e quantas pessoas eu me lembro agora, outras eu não consigo me lembrar, mas que Tu mesmo colocaste no meu caminho. Foram pessoas que cruzaram a minha vida, que me construíram, que me ajudaram. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que foi colocada na minha vida. Eu só posso agradecer pelo meu pai, pela minha mãe que me consagrou ainda no ventre materno, pelo meu pai, pela bondade do meu pai, pela retidão do meu pai, pela honestidade do meu pai, pela boa marca que o meu pai deixou na minha vida. Muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, um irmão, 4 irmãs de sangue, com quem eu pude conviver pouco, porque menino eu vim para o seminário, Zé Carlos era criança, as meninas estavam começando a nascer uma depois da outra. Mas agradecer por cada um dos meus irmãos, presença Tua na minha vida. Muito obrigado, meu Deus. Obrigada, Senhor. E agradecer agora, Senhor, por tanta gente que eu tenho tido a graça de atingir. Dizer o que, Senhor? Me fizeste ao tipo de João Batista? Me consagraste ainda no ventre materno e não posso dizer não. Eu pedi na inocência de seminarista que está para ser ordenado, pedi o dom da palavra e pedi mais ainda a eficácia da palavra. E como me tens dado, Senhor, como eu tenho falado de Ti, das Tuas coisas, do Teu Evangelho, como as pessoas têm sido atingidas. Muito obrigado, Senhor, pela descoberta que me fizeste realizar. Os encontros de jovens no início, o esquema do Maranatá, todos os encontros dos quais eu participei. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tanta gente que nasceu nas minhas mãos. Eu fui como parteiro, gente que está me vendo agora, gente que está trabalhando comigo agora aqui nesse estúdio, os que estão sendo vistos e os que não estão sendo vistos atrás dessas câmeras, de quem eu fui como que parteiro, eu escolhi no nascimento e os entreguei a Ti, Senhor. Eu pude fazer aquele gesto lindo do médico que pega a criança e apresenta. Eu pude fazer isso com cada um deles. Muito obrigado por esta imensa graça. Muito obrigado, Senhor, por tantas pessoas que pões ainda no meu caminho e a quem eu preciso atingir. Eu sei que a missão não terminou, ela está começando. E se eu aprendi muita coisa nesses 25 anos de sacerdócio, Senhor, nesses 53 de vida, eu peço agora, pelo menos mais 25 anos agora, para eu poder realizar com mais consciência, com
mais convicção, com mais entrega o meu sacerdócio. Eu quero, Senhor, ir até o fim, como Tu queres. Eu quero dar a você, Senhor, um presente grande naquele Natal, quando eu me encontrar contigo. Eu quero Te dar, Senhor, aquilo que mais queres: almas, muitas almas. E falando assim, o Senhor sabe, eu não estou falando apenas de almas desencarnadas. Quando falo alma, é o âmago da pessoa, é o interior da pessoa, com tudo aquilo que ela é. Eu diria almas muito bem encarnadas. Gente, eu quero Te entregar muita e muita gente para viver eternamente contigo. Muito obrigado por isso, Senhor. Amém. Esse é o presente que eu peço de poder Te dar. É o meu amém. Talvez vocês queiram rezar mais alguma coisa. Amém, Senhor? Amém, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. É verdade, Jesus. Tudo isso nós dizemos amém a toda essa oração que o Padre Jonas fez. Nós Te agradecemos pela vida dele, porque sabemos que tudo que foi feito pelo Espírito Santo, e tudo que se fará por obra do Espírito Santo com Maria. Por isso nós dizemos mais uma vez, eu quero dizer particularmente, trago comigo todos os meus irmãos que não estão aqui. Bendito és Tu, Padre Jonas, que acreditaste, e vão se confirmar em Ti tudo aquilo que o Senhor prometeu e há de cumprir. Assim Eu creio. seja. Assim seja. Amém. E por isso nós nos damos as mãos hoje, muito mais do que todos os dias. Você conosco. Eu tenho certeza que você está vibrando e louvando a Deus pela vida do Padre Jonas. Nós meditamos esses dias José, quem mais? Depois Zacarias. Zacarias, Maria e hoje um bem-aventurado, Padre Jonas. Com ele e por ele nós rezamos com Jesus ao Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Eu só posso dizer, obrigado, Senhor. É verdade. Eu sou feliz porque acreditei. E só porque eu acreditei, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Meus amigos e meus irmãos, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, hoje narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia uma viúva que temia muito a Deus e que vinha com frequência à sua presença, à presença desse juiz, para dizer-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. O juiz, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra?
Estas são palavras de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar-nos. Eu tenho a certeza que as primeiras palavras do Evangelho ficaram gravadas em todos nós. Propôs Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Pega no seu Evangelho como é que está. Desculpe ter que pegar de novo a Bíblia, né? Mas Lucas 18, versículo 1. Propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. A parábola só vem completar o que Jesus quer dizer, e o que ele diz hoje a mim e a você é isso. Vamos ler juntos então? Versículo 1. Propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazer. Outra vez, propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Você vai ler agora sozinho. Não precisa ler em voz alta não, mas vamos ler todos. Lendo agora. Propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Que é necessário orar sempre, sem deixar jamais de fazê-lo. E graças a Deus, a primeira leitura, a beleza daquela leitura esclarece para nós por que é que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Os amalecitas eram um povo terrível, parecia gafanhoto. Quando o povo judeu tinha plantado trigo, vinha, quando os rebanhos dos judeus estavam assim bonitos, é nessa hora que vinham os amalecitas e ficavam esperando a hora certa. Vinham os amalecitas com as suas armas, os seus carros de guerra, e chegavam e arrasavam tudo. Levavam os rebanhos, levavam o trigo. Havia ocasião que eles esperavam a hora certa, quando escolhiam o trigo, quando eles debulhavam o trigo, estava tudo prontinho. Naquela hora que eles vinham, roubavam todo o trigo, e junto com o trigo roubavam também as ovelhas, e muitas vezes roubavam os filhos, as filhas, as mulheres, os judeus. O amalecita era sempre um terror para o judeu. Falar em amalecita era falar de uma grande desgraça. E o povo judeu padeceu muito com isso. Então, quando os amalecitas vieram, mais uma vez, contra os judeus, Moisés, que era um homem muito íntimo de Deus, era um profundo orante. Nós às vezes só vemos Moisés como aquele homem libertador, mas Moisés foi libertador porque antes de tudo ele foi um grande orante. Ele começou tudo com aquele primeiro encontro com Deus no alto do Monte Sinai, também chamado Monte Horebe, onde Deus falou a ele face a face. E por que Deus falou a ele face a face? Porque Moisés era alguém que buscava Deus, que procurava Deus. Era alguém que até queria ver Deus face a face. Havia nele um grande desejo de intimidade com Deus. E porque ele tinha esse desejo de intimidade, então Deus se revelava a ele. Os mandamentos que Deus deu, os 10 mandamentos, por que aconteceu isso? Moisés já estava cansado de caminhar com aquele povo. Era um povo rebelde, um povo cabeça dura, era um povo murmurador, era um povo que esquecia facilmente os prodígios de Deus e se revoltava e queria voltar de novo para o Egito. Era um povo tão cabeça dura que depois de tudo que Deus fez por eles, ainda acabavam fazendo um bezerro de ouro, adorando o bezerro e dizendo: este é o Deus que nos arrancou do Egito. Um povo terrível. E Moisés já estava sem forças. E Moisés então vai ao alto do monte para orar, e passa lá 40 dias em oração, querendo saber a vontade de Deus e pedindo forças a Deus para comandar aquele povo. É quando Deus então revela a Moisés os mandamentos.
que eram as regras fundamentais para ele governar e dirigir, a levar até a terra da promessa, aquele povo rebelde, aquele povo ainda acostumado com a escravidão e aos vícios da escravidão. Nós às vezes pensamos que os 10 mandamentos são a perfeição das leis de Deus. Ao contrário, os 10 mandamentos eram as coisas mais necessárias para aquele povo escravo e que, por ser escravo tanto tempo no Egito, tinha todos os vícios dos escravos. Eles não respeitavam o pai, não respeitavam mãe, eles não respeitavam mulher de ninguém. Era coisa comum ver como acontece hoje, né? O judeu violentando mocinhas, entrando pelas casas e roubando as moças e violentando as moças. Eram os vícios da escravidão. E depois que estavam saindo com Moisés, isso acontecia com frequência. Era costume deles roubar as coisas dos outros, as coisas preciosas e até coisas tolas, coisas de comer. Viviam roubando, mentiam que era uma coisa assim. E além de mentir, levantavam um falso testemunho, vinham a Moisés para resolver as causas, mas com terríveis mentiras, levantando falso testemunho um contra o outro. E por isso justamente Deus deu as regras básicas, que era honrar para pai e mãe, que era não matar, porque eles viviam se brigando e se matando um ao outro, que era não cobiçar a mulher do próximo e não usar a mulher do próximo, que era não furtar, que era não mentir, que era não levantar o falso testemunho. E tudo isso Deus revelou a Moisés, porque ele foi buscar em Deus, foi buscar forças em Deus para conduzir aquele povo, foi buscar em Deus orientação do que ele devia fazer, e Deus revelou tudo isso ao seu coração. Ele era um homem profundamente piedoso, era um homem de oração, era um homem de intimidade com Deus. Lindo é quando de tal maneira Moisés queria a orientação de Deus, que Deus disse: então faz o seguinte, faz um tabernáculo. Tabernáculo era uma tenda, uma cabana de pano. Faz uma tenda afastada assim do meio do povo, e todas as vezes que você precisar de orientação minha, venha aqui, eu vou lhe dar a orientação. E era lindo quando Moisés precisava, e muitas vezes precisou, porque o povo era difícil. Lá ia Moisés, e o povo todo sabia que naquela hora Moisés ia buscar a orientação de Deus, e que Deus revelava a ele. Tanto assim que todo mundo, aquela curiosidade, saía das suas tendas, saía do seu serviço, e ficava todo mundo curioso, olhando para ver o que acontecia lá na tenda. E quando Moisés saía, estava todo mundo lá, até de pontinha de pé, para saber, e curiosando, e fofocando um com o outro, o que foi que aconteceu, o que Moisés está trazendo para a gente, porque já sabiam que Moisés tinha ido para entrar em contato com Deus, e trazia agora a orientação de Deus para o povo. Que beleza, gente! Que beleza! E por isso é que Moisés foi o grande libertador. E nesta ocasião, então, Moisés, vendo que quem vinha contra eles eram os amalecitas, os terríveis amalecitas, ele pediu orientação de Deus, como fazer. E naquela vez Deus disse: não é você que vai para a guerra, quem vai guerrear com as armas é Josué. E você, Moisés, vai ao alto do monte para orar. Então Moisés dá as ordens. Ele entrega o comando dos exércitos para Josué, abençoa os exércitos na sua saída. Josué vai para combater os amalecitas, e Moisés sobe com Arão e Ur, como está aqui na palavra, para o alto do monte, e lá está orando. E as notícias iam e vinham. Enquanto Moisés estava orando e levantando os braços e orando a Deus, os judeus venciam. As tropas chefiadas por Josué venciam, batiam nos amalecitas. Quando Moisés, já cansado, o dia era longo, muito quente no alto do monte, e Moisés parava e desfalecia, não tinha mais força para continuar a oração, começavam os amalecitas a vencer, e os judeus a serem derrotados, e vinham notícias, e Moisés novamente recobrava e começava a orar. E assim foi o dia inteiro. Pelo final da tarde, Moisés estava tão extenuado de tanto orar, que pediu auxílio. Pediu a Arão e Ur: não me deixem sozinho. Infelizmente,
Arão e Hur, embora Arão fosse sacerdote, não tinha essa intimidade, esse costume de estar ligado a Deus, não tinha o costume de estar intercedendo. Então Moisés chama, por favor, venham me ajudar, Arão, Hur, venham me ajudar. E vieram, e que está aí, que eles ficaram segurando os braços de Moisés. Não era somente segurar, é uma maneira figurada de dizer que eles começaram a orar junto com Moisés. Até fizeram Moisés sentar numa pedra e ficaram um de um lado, outro do outro, ajudando Moisés também a levantar o braço. Mas mais do que isso, estavam os 3 homens ali orando a Deus. E porque os 3 ficaram orando, sem parar, os exércitos judeus venceram. Eles puderam então levantar uma linda palavra, Javé Nessi, que quer dizer, o Senhor é a minha bandeira. É pelo Senhor que eu guerreio, é pelo Senhor que eu batalho, é pelo Senhor que eu luto. A vitória é para o Senhor. Nós não vencemos apenas os amalecitas, nós vencemos os inimigos do Senhor, nós vencemos aqueles que combatem o povo do Senhor, nós vencemos aqueles que ultrajam o nome de Deus. A vitória é do Senhor e por Ele nós daremos a nossa vida. O Senhor é a nossa bandeira. Gente, lindo isso. E graças a Deus isso vem cair, essas leituras vêm cair justamente nesse domingo das missões, que vem dizer a nós que o nosso inimigo, muito pior do que os amalecitas, está por aí. E o que ele quer é acabar com o povo de Deus. E o que o inimigo está fazendo, está usando de todos os meios, a partir dos meios de comunicação, que são os mais poderosos hoje, para descristianizar as pessoas. Enquanto Jesus mandou a sua igreja, mandou os seus apóstolos para evangelizar, para cristianizar, para salgar com o evangelho toda a criatura, aí estão as forças do mal desevangelizando, descristianizando a humanidade. E nós sabemos que efeito estão fazendo. Como esses meios entram pelos nossos lares, como entra pela televisão, como entra pelo rádio, como entra pelo jornal, como entra pelas revistas, como entram por tantas fotos e tanta coisa. Enquanto nós da igreja tentamos e falamos e mostramos e exortamos e fazemos encontros, parece que o que nós fazemos é facilmente destruído por esses meios. Enquanto vocês, pais, mães, se esforçam e educam os filhos, fazem de tudo para colocar os filhos nos caminhos de Deus, parece que todo esforço que nós fazemos vem as forças contrárias do mal e neutralizam e esvaziam. Eles aprendem muito mais dos meios de comunicação do que de vocês, pais. É uma coisa, à primeira vista, desanimadora. Se fôssemos agir apenas por forças humanas, nós cruzaríamos os braços, abaixaríamos a cabeça assim, decepcionados e vencidos. Então não adianta fazer nada. O que nós vamos fazer? Nós, padres, fazer o quê? É melhor sair lutando aí pelos PTs da vida, a gente ficar tentando evangelizar, porque vamos tentar virar a mesa, mudar as coisas pela força do braço, porque não resolve. Vamos pegar qualquer força esquerdista por aí para ver se as coisas mudam. Por que nós vamos fazer? O que nós tentamos, vem o mal e destrói tudo. Vocês, pais, também, a tendência seria cruzar os braços. O que adianta fazer então? Vamos deixar a vida passar. Mas aí a grande esperança que a palavra de Deus nos dá é essa, que o Senhor é a nossa bandeira. Não somos nós, o general, que estamos nesta batalha. O primeiro general é Jesus. É Ele que está nesta luta pela evangelização. Jesus é o grande evangelizador e Jesus não desanimou. E os meios que estão aí a descristianizar o mundo não são mais fortes do que os amalecitas, não são mais fortes do que o gigante Golias, não são. Embora nos pareçam muito grandes, embora nos pareçam destruidores como os amalecitas, embora pareçam assim tão injuriosos como era o gigante Golias, embora pareçam de tão grande porte, mas na verdade o Senhor nosso Deus é muito maior do que eles, é muito mais forte. E Jesus, o grande evangelizador, é Ele que vai à frente desses exércitos para levar a salvação a todos aqueles que precisam. E para levar a salvação aos nossos entes queridos, aos filhos de vocês.
as famílias de vocês. É Jesus que não desanimou da sua guerra. E Ele está chamando a todos. E hoje Jesus faz aquilo que Deus mandou que Moisés fizesse, dividindo as forças. Por um lado, Ele manda alguns com Josué para guerrear de frente, e outros para estarem orando. Não quer dizer que uns apenas devam lutar e outros devam apenas rezar. É que o Senhor está mostrando que as duas coisas são necessárias, e ora uns estão na frente da batalha, ora outros estão rezando, mas depois as coisas também se mudam. Às vezes Deus chama alguns para estarem mais à frente da batalha, para serem mais ativos, para serem mais missionários, para serem mais evangelizadores, e outros Ele chama mais a oração, mais a contemplação, mais a intercessão. Mas o Senhor precisa das duas forças, e somente com as duas forças é que a vitória do Senhor vai acontecer, porque o Senhor é a nossa bandeira. E para que a vitória aconteça, são necessárias as duas coisas. É preciso um Josué que esteja lá, com as armas na mão, chefiando os exércitos e combatendo os amalecitas deste mundo, os gigantes Golias deste século que nós estamos enfrentando. E por outro lado, é preciso que esteja Moisés, e com Moisés esteja Arão, e com Moisés esteja também Ur, que os homens se unem em oração, se ajudem um ao outro, se sustentem um ao outro e levantem os braços, porque quando eles estiverem de braços levantados e orando, os exércitos do Senhor vão vencer. Irmãos, por que é que nós temos sido tão derrotados? Por que é que as forças do mal têm parecido mais fortes do que as nossas? Por que é que os nossos lares são invadidos pelas forças contrárias e não pelas forças dos cristãos? Porque, infelizmente, nós, nos últimos tempos, temos deixado as duas coisas. Não deixamos uma só, não deixamos as duas. O católico, infelizmente, nem evangeliza e nem reza. E é a grande pena. O católico pensa que ele apenas tem que receber, vai na missa, dá uma esmolinha e acha que já fez muito favor para Deus. No dia das missões, ele tira uma notinha um pouquinho maior. Se ele deu 50 cruzeiros, ele acha que já 50 cruzados. Puxa, 50 cruzados novos, já dei demais, pá! E acha que já fez demais. Nem estamos pedindo dinheiro, não. Estamos pedindo a batalha, a luta. É preciso que nós, católicos, sejamos redespertados do nosso ardor de evangelização. É preciso que os católicos obedeçam à grande ordem de Jesus, porque Jesus terminou a sua missão dando a grande ordem, e ordem é ordem. E nós, católicos, não teremos prosperidade, nós, católicos, não teremos alegria, não nos sentiremos realizados enquanto não cumprimos a ordem fundamental de Jesus. Sabe, inclusive, porque existem muitos pobres e muitos miseráveis? É porque nós não estamos cumprindo a lei fundamental do Senhor, porque Jesus também disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. E Jesus não falha. É que os católicos não fazem o fundamental. Eles pensam só em si, só pensam na sua casa, na sua família, no seu ordenado, no seu carro, na sua joia, e no seu futuro e na sua poupança. Só pensa nisso. E não pensa em evangelizar. E acha que isso é para os padres, no máximo para as religiosas e para os religiosos dos conventos. Não, irmãos, é justamente o contrário. A grande ordem é para todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então, por isso, como o Pai não quer que ninguém seja condenado, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E no evangelho de São Mateus: ide fazer discípulos meus em todos os povos e ensinai-os a observar tudo quanto eu vos ensinei, e eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. Quer dizer, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor não nos deixa. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na frente de vocês, como general de vocês. Venham após mim, venham atrás de mim. Eu vou cuidar de vocês, vou cuidar da vida de vocês. Eu vou cuidar da família de vocês. Eu vou cuidar do alimento de vocês. Eu vou cuidar da roupa de vocês, da educação dos filhos de vocês. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo.
Nós temos que experimentar, inclusive, o reverso da medalha. O reverso da medalha. E nós católicos não temos experimentado o reverso da medalha. E está na hora de experimentarmos. Por quê? Porque, inclusive, nós estamos agora numa época privilegiada. Aquilo que o Evangelho chama de Kairos. Kairos quer dizer a hora de Deus, o momento de Deus, o momento oportuno. Aquele momento que Deus abre as portas do céu e dá a graça especial. E a graça de hoje é a graça da evangelização. A graça dos tempos de hoje é a graça da evangelização. Duas coisas Deus faz. Primeiro, Ele está abrindo o coração das pessoas. A gente vê hoje, homens e mulheres estão com fome e com sede de Deus, em todas as camadas, os pobres, os ricos, os milionários, os empresários, os artistas. Os artistas, os cantores estão com fome e com sede de Deus. Mas veja o que acontece. Porque nós não temos dado a eles o alimento de Deus, porque não temos dado a eles o alimento do Evangelho, porque não temos levado a eles Jesus, o único Salvador, porque não temos apresentado a eles a única salvação, que é o Evangelho e a Igreja de Jesus. Por causa disso, os coitados vão procurar em tudo que é coisa, no espiritismo, na macumba, nos terreiros e em coisas novas que estão surgindo, filosofias orientais, e Seixo Noye, e Hare Krishna, e depois Santo Daime, e coisas especiais que estão surgindo novas aí. Veja, abra as revistas e vê para onde estão indo os artistas. Os artistas de novela, os artistas cantores. Mas por que eles vão para essas religiões todas? Religiões esquisitíssimas. Esquisitíssimas as religiões para onde eles vão. Mas justamente porque eles têm fome de Deus, porque eles têm sede de Deus, e não se lhes está dando Deus, não se lhes está dando o Evangelho. Não é que nós não tenhamos, nós temos. Nós temos o melhor alimento, nós temos a maior riqueza, nós temos o melhor conteúdo, temos. Mas não temos levado e não sabemos como levar. Então a grande graça para nós hoje é, em primeiro lugar, Deus está abrindo o coração das pessoas. E homens e mulheres, adultos e jovens, pobres e ricos, simples e artistas, estão tendo fome e sede de Deus. Só Deus é capaz de suscitar essa fome nas pessoas. E segundo, hoje Deus está abrindo as comportas do céu, está dando a graça da evangelização a nós católicos, está dando a possibilidade de nós hoje sabermos como levar as riquezas da igreja. Nem é outra coisa, as riquezas da igreja, as riquezas do Evangelho, as riquezas da doutrina, levá-las como levar. Como apresentar um alimento sólido, um alimento quente, um alimento gostoso, que nós não sabíamos. O como é a questão. Como levar, como ministrar, como ensinar, como dar às pessoas. Graças a Deus está começando toda uma movimentação de evangelização. Graças a Deus estão começando hoje por todo o Brasil também as escolas de evangelização. E vocês têm por aqui. Eu sei como está sendo combatido. Parece que as forças do inferno vieram todas contra isso que chamou-se, tinha que ter o nome, chamou-se Evangelização 2000. Eu não estou aqui para defender Evangelização 2000. Estou aqui para defender a ordem de Jesus. Ide por todo mundo e evangelizai. Eu estou defendendo agora aqui a necessidade do povo que está se perdendo porque está com fome de Deus e não tem quem lhes mande. Eu sei que está sendo combatido muito o que se chamou Evangelização 2000. Mas coitados os que têm combatido, nem têm sentido que eles têm sido instrumentos inocentes úteis da mão do inimigo que não quer essa obra de Deus. Eu faço um parênteses para vocês, só para vocês poderem entender como se falou a respeito desses benditos 400 milhões de dólares que um tal de holandês, queria dar. Disseram que quer dar para a evangelização. Então disseram que é um milionário explorando os países da América do Sul, os países latino-americanos, e um imperialismo, agora católico, um imperialismo evangelizador, um colonialismo, um neocolonialismo evangelizador. E inventaram tantas coisas em entrevistas, e jornais, revistas, e rádio, e televisão e tal. E a história é totalmente diferente. E eu posso lhes contar, porque eu estive com esse senhor holandês, que se chama Peter Derksen. Eu tive a graça de, em 83, ir à Holanda, justamente numa reunião convocada por ele. Ele contou com toda simplicidade para nós. Ele disse: gente, eu era um homem morto, porque eu contraí uma doença, claro, ele falou um nome, eu não lembro mais, faz tempo.
mas uma doença incurável. E disse ele, eu sou um homem de posses, eu sou um empresário bem-sucedido. O meu trabalho é com acampamento de férias. Eu tenho acampamento de férias aqui na Holanda, mas tenho acampamento de férias também na Bélgica, na França e na Alemanha. E tenho uma grande fortuna. Mas diante daquela doença, eu gastei o que eu não tinha em médicos por todo o mundo. Fui aos melhores médicos do mundo e eles não foram capazes de me curar. Então eu estava morrendo aos poucos num hospital aqui em Eindhoven mesmo, na Holanda. Quando umas pessoas vieram dar a notícia pela minha esposa que queriam rezar por mim. E a minha esposa, com muito cuidado, perguntou se eu aceitava, porque era um homem sem Deus, era um homem batizado, porque eu sou holandês, mas não acreditava em nada, um homem cético. Mas eu não tinha nada mais a perder. Ele disse, pode vir, pode vir. E veio um padre e mais alguns leigos e rezaram por mim no quarto do hospital. Na hora eu não senti nada, não percebi que aconteceu nada. Mas depois que eles foram embora, mudou totalmente o meu quadro. Os médicos ficaram espantados porque os exames de antes não batiam mais com aquilo que eu estava passando. Depois de 3 dias, eu que estava entrevado na cama, eu nem podia me mexer, eu estava me sentindo forte e vigoroso. E ele mostrou para eu sou um homem muito ativo, e é mesmo, um homem muito ativo, muito movimentado. Eu não aguentei mais ficar no hospital. Depois de uma semana eu quis sair. Os médicos me desaconselharam, eu disse, não, eu vou para casa. Vocês venham fazer os exames na minha casa. Ele era muito rico, podia fazer isso. Depois de 3 meses que ele saiu do hospital, ele perguntou aos médicos, eu quero que vocês me digam o que é que eu tinha e o que é que eu tenho. Então disseram, o senhor tinha isso, e nós não tínhamos remédio. E agora? Agora o senhor não tem nada disso. Então ele perguntou, então foi um milagre? Os médicos, não podemos dizer que seja milagre. Aquela história disse, bom, vocês não sabem, eu sei. Foi Deus quem me curou. E contou em holandês. Por causa disso, eu fui procurar Deus. Eu fui saber quem eram aquelas pessoas que foram rezar por mim. Eu fui acompanhá-los a fazer aquilo que eles faziam. Eu, empresário, bem-sucedido, fui lá rezar com eles, simplesmente. E depois eu fui de lugar em lugar para aprender mais. Eu fui à comunidade Emmanuel, na França, para aprender mais. E disse, hoje, depois desses anos todos, eu sou um ativo participante da igreja e da renovação. E hoje eu quero evangelizar. Eu já seria um homem morto. Pelos médicos, pela ciência, eu já teria morrido. Então, eu sei que Deus me devolveu a vida. E a fortuna que está aí nas minhas mãos, eu só posso usá-la para Deus. Só posso usá-la para evangelização. Eu quero usar a minha fortuna para evangelização. Então, o que ele fez? Ele nos contou o plano dele. Eu pedi que os técnicos orçassem a minha fortuna. Eu tinha 100 milhões de dólares em fortuna. Claro, não era que ele tivesse esse dinheiro, mas as construções todas dos parques que ele tinha, dos acampamentos de férias que ele tinha e tudo mais, os trailers que ele alugava, somando tudo isso, ele tinha 100 milhões de dólares. Então eu chamei os meus filhos e disse, olha, eu já seria um homem morto. Eu já teria dividido a herança entre vocês. Então vamos dividir agora aqui. Eu vou dar uma parte para cada um de vocês, eu fico com a minha parte. Vocês fazem o que vocês quiserem com a parte de vocês, eu vou usar a minha parte para a evangelização. E lá em 83 ele começou isso. E foi todo o lucro daquela parte da empresa que ficou para ele, ele foi investindo na evangelização. Agora, em 1986, portanto, 87. Em 87, 4 anos depois daquilo, ele despertou-se para aquilo que o padre Thomas Forrest chamou Evangelização 2000. Então ele disse, eu quero empenhar toda a minha fortuna nesse projeto de evangelização, porque é isso que o meu coração sempre quis. Então mandou orçar outra vez a fortuna dele. E para espanto dele mesmo, que ele não sabia o quanto tinha crescido, e ele tem testemunhado em todas as partes do mundo, a fortuna dele, que antes era 100 milhões de dólares, que ele dividiu entre os filhos todos e ficou somente com uma parte, já estava orçada em 400 milhões de dólares. Então ele diz, é aquilo que Jesus disse. Na hora que eu investi o que eu tinha, aquela parte que me sobrou, que eu investi na evangelização, ele multiplicou. Então disse ele, mais do que nunca agora, eu tenho o propósito de dedicar essa fortuna na evangelização. Agora é claro, não é que ele tivesse 400 milhões de dólares.
era toda a empresa dele, uma grande empresa. Mas o bonito é isso, os lucros ele investia, está investindo na evangelização no mundo inteiro. E aliás, o lucro de 400 milhões de dólares para investir no mundo inteiro acaba sendo pouquinho para cada lugar. Mas a beleza desse homem que teve essa coragem e a beleza do que Deus fez no coração dele, desde curá-lo até levá-lo a esse ponto. E é isso que ele testemunhou. E veja o que os jornalistas fizeram. Deturparam totalmente e dizendo que existe aí 400 milhões de dólares para colonizar os países da América Latina, uma nova colonização. Não é nada disso. Foi um parêntese que eu fiz, mas um parêntese bonito para vocês perceberem o que é que está se fazendo hoje. Mas eu não estou aqui para defender Evangelização 2000. Estou aqui para dizer que eu e você, tendo 400 milhões de dólares como fortuna, ou tendo apenas alguns cruzadinhos, ou não tendo nada, é igualmente nosso dever, dado a nós por Jesus, de irmos e evangelizarmos com os meios que nós temos. Se você não tem outra coisa do que a sua boca e o seu coração e a sua cara, você usa a sua boca, o seu coração e a sua cara para falar de Jesus. E é isso que é importante. Porque o inimigo está aí, destruindo os nossos lares, destruindo as nossas famílias, descristianizando a humanidade. E se o católico não ousar partir para o trabalho de evangelizar, se o católico não tiver a ousadia de ir à luta, como os judeus foram chefiados por Josué, daí sim nós seremos destruídos. Mas não porque Deus quis, mas porque nós não saímos para a luta. Então, como eu dizia, infelizmente os católicos não têm feito nem uma coisa e nem outra, nem têm evangelizado e nem têm orado. E Deus está nos dizendo as duas coisas: é preciso ir e evangelizar. E eu dou graças a Deus, como eu estava dizendo, que hoje, graças a Deus, cada vez mais existem escolas de evangelização também entre vocês. E eu digo, continuem, façam cada vez melhor. Preparem as pessoas, ensinem aos católicos como evangelizar. Nós não sabemos o como, a riqueza que nós temos nas nossas mãos, as riquezas da doutrina, as riquezas da catequese, as riquezas dos documentos dos santos padres, a riqueza dos santos que nos deixaram, é uma riqueza incomensurável, mas nós não sabemos como. E por não sabermos o como, é que o nosso povo está desevangelizado, descristianizado. Então, ajudem as pessoas a aprender como evangelizar. E nós temos visto, não é uma coisa tão complicada. Claro, a evangelização é um processo, mas o início é muito simples. Desculpe a maneira desabusada de falar. Criar um filho é difícil. É difícil. Educar um filho é difícil. Fazer um filho é a coisa mais fácil. Infelizmente, mas é mais fácil. E quando a gente faz irresponsavelmente, mudando para aquilo que eu quero mudar, realmente todo o processo de evangelização é difícil. Mas fazer nascer alguém, gerar alguém para Cristo é fácil. E os católicos podem fazer isso. E precisam aprender a fazer isso. A que as pessoas tenham um novo nascimento em Jesus. Depois o restante a igreja é capaz de dar, porque a igreja tem pedagogia, a igreja tem conteúdo, mas o que tem faltado é isso, pessoas realmente nascidas de novo, pessoas que tenham o seu coração convertido, pessoas que sejam reconquistadas para Jesus. E aí está o papel da evangelização, da primeira evangelização, aí está o papel do querigma. E o querigma é próprio dos leigos. Eu sei que também os sacerdotes podem, mas o sacerdote inclusive já é reservado para ser o educador do povo, o formador do povo, o liturgo do povo. O que leva o querigma é o próprio povo. E aí está a beleza. Eu digo a vocês, continuem e aprendam mais. Quem não fez, queira fazer a escola de evangelização. Quem está à frente das escolas, façam, promovam, busquem mais gente para ajudar vocês. Busquem que também padres, religiosas entrem nessa. E nós temos visto, quanto mais os padres têm entendido o que é a evangelização, quanto mais os padres têm entendido o que é essa metodologia tão simples que é a metodologia de Jesus, e como evangelizar, como eles se entusiasmam. E aqueles que têm ardor missionário pegam fogo e levam a coisa em frente. Glória a Jesus. Os católicos hoje, e você hoje é chamado a evangelizar. E segundo,
nós católicos não estamos fazendo também a outra parte, que é orar, que é interceder, que é como Moisés levantar os nossos braços, que é como Moisés, Arão e unir-nos em grupos de intercessão, em grupos de oração, para conquistar do Senhor essa guerra. Porque a guerra se faz assim, indo guerrear e orar. E é preciso que haja as duas coisas, que uns guerreiem e outros orem. Ora, uns guerreiam, ora, outros oram. E depois as coisas se trocam, uns chamados mais a guerrear, outros chamados mais a orar, mas todos buscando a mesma missão, e a missão é comum: evangelizar e orar, orar e evangelizar. Eu não estou aqui também para defender a renovação, mas o chamado que Deus faz da renovação, e aqui é uma responsabilidade, não um privilégio, é esse duplo dever nosso, esse duplo carisma de orar e de evangelizar. A evangelização, aliás, a renovação nasceu da oração e é enviada para a evangelização. E evangelizando, nós precisamos da oração e compreendermos cada vez melhor qual é o circuito de Deus. Deus que nos leva à oração e depois nos impulsiona para a evangelização. E quando vamos evangelizar, sentimos necessidade da oração, nos voltamos mais para a oração e assim vai. E aí a energia de Deus acontece. Eu louvo a Deus, eu bendigo a Deus por esta palavra justamente hoje, no Dia das Missões. Eu louvo a Deus por estar terminando esse aprofundamento aqui em Caxias, justamente com estas leituras, com este Evangelho e com esta pregação dentro do Dia das Missões. Eu vejo que vocês aqui têm toda uma missão, não apenas para a Diocese de Caxias, mas para o Estado do Rio Grande. Deus tem feito coisas lindas nessas regiões e eu louvo a Deus por isso. Eu vim aqui para contemplar e dizer como irmão que vão em frente. Eu não sou nada mais do que vocês, eu não sou mais do que os padres que estão com vocês. Pelo contrário, sou até menor do que eles. Mas é bom quando o irmão vem de longe e vê e diz, é isso mesmo, e vem trazer uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. É isso que eu vim fazer e me alegro e digo a vocês, em frente, o trabalho é por aí. Se o Brasil todo precisa ser evangelizado, a porção que cabe a vocês é essa região do sul do Brasil, tão necessitada, onde existem sementes de evangelização linda, a colonização italiana, a colonização alemã, a colonização polonesa, as colonizações europeias trouxeram para nós, as colônias europeias trouxeram para nós, graças a Deus, sementes lindas de cristianismo. Defeitos também, mas as sementes vivas, fortes. Gente, não é tão difícil evangelizar aqui nessa região. É mais difícil em regiões como a Bahia, como o Rio de Janeiro, muito descristianizado, muito cheio de paganismo, tipo espírita e macumbeiro, etc. Aqui é mais fácil. Aqui as sementes são muito mais vivas. É só trazer o ardor do Evangelho e já estará um trigal lindo aqui nessa região. E é isso que Jesus quer. Oxalá o Rio Grande possa depois levantar esse trigal para o Brasil inteiro. E assim como vocês fornecem trigo e farinha de trigo para dar pão a esse Brasil, assim como vocês produzem uva para dar vinho para esse Brasil inteiro, que vocês produzam realmente o trigo e a uva necessários para evangelizar esse Brasil inteiro, para que o pão da palavra e o pão da Eucaristia possa ser ministrado ao Brasil inteiro. E vocês vão ter a grande alegria de serem os operários de Cristo, evangelizando esse Brasil pelo trabalho de vocês, não apenas pelo trabalho braçal de produzir trigo e uva, mas produzir também o trigo espiritual e a uva espiritual que vai evangelizar e cristianizar esse Brasil. Deus conceda a vocês esta graça. Deus reentusiasme e reavive o coração de vocês nesta batalha, porque o Senhor é a nossa bandeira. Eu imponho as minhas mãos, Senhor, agora sobre todos esses meus irmãos, certo, Senhor, de que não apenas esta palavra foi anunciada, mas ela já fez a sua obra nos corações. E eu sei, Senhor, há muita obra por fazer ainda. E a semente já foi depositada por Ti, Senhor. E eu Te louvo. Eu Te louvo por todos os corações tocados por essa palavra. Eu Te louvo, Senhor, pela clareza com que nos falaste hoje. Eu Te louvo, Senhor, pela incisão da Tua palavra. Eu Te louvo mais ainda, Senhor, pelo fogo do Espírito que a Tua palavra despertou no coração de cada um de nós. Tu sabes, Senhor, como existem aqui corações de boa vontade.
Tu sabes como existem aqui, Senhor, almas missionárias que tu criaste, Senhor, mas que por tantas razões estavam cheias de poeira e de cinza. Mas agora, Senhor, tu redespertaste e eu te peço, Senhor, impondo as mãos sobre esses meus irmãos, que essa chama seja despertada e que eles sejam realmente missionários. Que no dia das missões eles tenham a graça de partirem contigo e por ti para esta missão, anunciando: o Senhor é a minha bandeira. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.